sua Bíblia em forma de impressa. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. O título da mensagem é A Graça. Nós estamos num mês em que nós estamos estudando sobre graça e hoje é um chamado à liberdade para buscar as coisas do alto. Gálatas, no capítulo 5, no versículo 13, diz-nos o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Senhor, abençoe essa palavra em nosso coração. Nós fomos chamados à liberdade. Eu me lembro, quando eu leio esse texto, de que um dia, quando Jesus estava pregando, e ele falou que as pessoas que estavam ouvindo eram escravos, e houve uma reação muito grande a isso, dizer assim: nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. O que na verdade não era a verdade que eles estavam falando, porque o povo judeu, o povo de Israel daquela época já tinha sido escravo em vários momentos, mas naquele momento eles diziam, e eles estavam sob servidão romana, e eles diziam: não, nós nunca fomos escravos. Eles diziam: quem é escravo? O pecado se torna vencido, e ele escravo de quem ele foi vencido. Quando nós pensamos assim, você foi chamado à liberdade. Primeiro, você é liberdade de quê? Sou escravo, agora estou preso. Essa é que é a questão. Nós somos prisioneiros? A palavra de Deus diz que sim, que nós somos prisioneiros. Então eu quero que você abra a sua Bíblia para entender melhor do que você é um prisioneiro no livro de Romanos, no capítulo 7, e nós vamos ler de 14 a 23. Romanos, no capítulo 7, 14 a 23, nos diz o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Bom, o texto diz claramente que nós somos prisioneiros das nossas tendências carnais como ser humano, e como pecador por natureza, nós somos presos a essa natureza pecadora. Então nós precisamos estar libertos disso. A lei de Deus, a palavra de Deus que traz a lei de Deus, foi criada para nos orientar e ajudar. Ela foi otorgada. Olha, você quer saber qual é o caminho? Por aqui. Ela foi criada para nos ajudar a enfrentar essa luta contra o pecado. Mas o texto nos diz, que acabamos de ler aqui agora, que nessa luta, se você depender só da sua própria força, do seu próprio desejo, a gente sempre acaba perdendo. Assim, se você diz assim: olha, eu vou compensar os meus erros fazendo coisas boas. Então, você tem que fazer uma boa ação todo dia. E se você puser numa balança entre as coisas erradas e as coisas boas, sabe o que acontece? A balança do errado está mais pesada. Você está sempre perdendo. Mesmo quando você não faz explicitamente, o seu coração tem a tendência a pensar errado. Jesus, ao interpretar a lei de Moisés, ele disse o seguinte:
seguinte, lá no Sermão da Montanha: ouviste que foi dito, não adulterarás. Mas se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já está adulterando no seu coração. Ou seja, não basta só o ato, mas a intenção do coração também conta. Então, como a intenção do nosso coração é maligna, nós estaremos sempre escravos do pecado. Bom, aí o que acontece? Quando o homem, por si só, ele percebe que não consegue cumprir a lei de Deus, ele começa a inventar regra. Ele começa a inventar uma série de regras e procedimentos para impedir o pecado. Se eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou dizer que isso não pode, isso, aquilo. Isso acaba se tornando legalismo. A gente já pregou sobre isso há 2 domingos atrás. Nós tentamos impedir o pecado através de regras. Mais uma vez, em vez de trazer liberdade, isso traz um outro tipo de escravidão. Ou seja, você é obrigado a seguir uma série de regras. Em vez de liberdade, você tem uma dupla escravidão. O legalismo nos traz uma dupla. Primeiro, que eu já sou escravo da minha lei carnal que me leva ao pecado. Aí eu crio uma porção de regras para me livrar disso. Não consigo cumprir, agora eu tenho 2 escravidões: a das leis que eu mesmo criei, o legalismo, e a lei do pecado que já habitava antes. Em vez de ser livre, eu fico 2 vezes escravo da lei e do próprio pecado. Se você ler lá em Colossenses, e a gente leu isso há 2 domingos atrás, mas vale a pena ler de novo, no capítulo 2 de Colossenses, nos versículos 20 e 23, nos diz o seguinte: se morreste com Cristo para o rudimentos do mundo, como se vivesse no mundo, por sujeitais à ordenança. Não useis isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Pois todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. E continuando no capítulo 3, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, em vez de você pensar nas coisas humanas, nós somos desafiados a pensar nas coisas lá do alto. E entenda-se isso, não é que você fica viajando na maionese, olhando para cima, não. É pensar nas coisas do jeito que Deus vê. E isso está na palavra e está sob orientação do Espírito de Deus. O versículo 21 que eu acabei de ler, ele fala uma coisa importante. Essa legislação, se não faça isso, não faça aquilo, pegue no outro, assim, são mandamentos e ensinos humanos. Não tem nada a ver com o desejo de Deus para a nossa vida. A obediência a essa lei, ela se tornou um fardo. Se você for obrigado a fazer tudo que a lei que eles eram obrigados a fazer, eles entendiam que seguir a Deus era: você tinha que guardar o sábado. Ué, mas nós não temos que guardar o sábado? Sim, é um dos mandamentos, guardar um dia de descanso. Sábado, para quem não sabe, vem da palavra hebraica Shabbat, que quer dizer descanso. É um dia de descanso. Aí as pessoas não, tem que ser só o sábado, o jeito que é. Você não pode guardar o domingo. Se você guardar o domingo, você tem pecado. Tem gente que diz isso. Ou seja, virou um legalismo. O que importa é que a lei de Deus diz assim: tire um dia em 7 como um dia de descanso. Mas não é o sábado? Meu querido, o calendário já foi refeito várias vezes ao longo dos séculos. Ninguém sabe que dia é hoje exatamente. Quando isso foi escrito há 3.000 anos atrás, esse período de 7 dias não foi seguido à risca. E hoje não é exatamente o domingo que era há 3.000 anos atrás. Então essa ideia é: não, mas você não está cumprindo a lei de Deus. Você tinha que cumprir o sábado, não o domingo. Eu nem sei que dia é hoje. Pelo nosso calendário atual é domingo. Então o que eu vou fazer? Eu vou seguir a palavra de Deus, que diz que eu vou tirar um dia em 7 para consagrar a Deus.
Aí por que não o sábado e sim o domingo? Porque a igreja cristã primitiva decidiu seguir o domingo e não o sábado, para deixar bem claro que não era uma seita judaica. Assim, nós somos mais uma seita judaica, e existem muitas. Não, nós somos uma outra fé. Nós somos uma nova aliança, a aliança do sangue de Jesus. Isso foi decidido há 2000 anos atrás. Por isso que a gente segue o domingo. Não é uma obrigatoriedade se você não fizer isso. Tem gente que diz que se você não segue o sábado, isso é a marca da besta. Eu não vou nem fazer um comentário de besta quem é que acredita numa coisa dessa, né? Porque a palavra de Deus diz que é para descanso 1 em 7. É isso que a palavra de Deus diz. Aí você cria uma série de regras, achando que com isso você está servindo a Deus. Não está. Está numa nova escravidão. Por isso a palavra que eu acabei de ler em Gálatas diz: olha, você foi chamado à liberdade. Esquece isso tudo. Esquece isso tudo. Você é livre em Jesus. A liberdade dessa lei nos permite pensar nas coisas do alto, ou seja, na lei verdadeira, interpretar a lei verdadeira. Mas quando você diz assim, estou livre, não preciso mais seguir regras, então eu vou seguir uma regra. Não, peraí, não foi isso que eu disse. Eu disse que você está livre para as coisas do alto, para fazer as escolhas certas. Não é uma oportunidade para os desejos da carne. Foi o que eu acabei de ler aqui. Você foi chamado à liberdade, mas não deve dar vazão às coisas erradas, porque agora você é livre, então eu posso escolher fazer o mal. Você é livre para escolher fazer o mal. Antes você era obrigado a fazer o mal, agora você é livre e pode escolher dizer não. Eu não vou fazer, eu vou fazer o que é certo. Antes eu era obrigado a fazer coisas erradas, porque a minha carne, a minha tendência pecaminosa levava a fazer isso para o escravo. Uma vez eu ouvi uma frase muito importante, que até hoje eu repito: o sim é característica dos escravos. Só o não é a característica dos livres, porque o escravo ele só pode dizer sim, senhor. O livre diz não vou fazer. Vou fazer o que eu acho que é o certo. Isso nos dá a liberdade que o texto está nos dizendo. Obrigado, Michel. Nós podemos dizer não para o pecado e sim para as coisas do alto. Essa liberdade agora que eu tenho em Jesus, de dizer não para as coisas da carne e dizer sim para as coisas de Deus. Como é que isso acontece? Quem nos deu essa liberdade? Da onde veio essa libertação? Através da graça. Nós não temos agora a obrigação de pecar. Não temos que seguir essas regras que se tornaram um fardo pesado. Nós podemos agora ser capazes de fazer as coisas da maneira certa. Jesus nos disse, olha, em Mateus no capítulo 26, versículo 41, vigie e ore, para que você não caia em tentação. O que significa isso? Que você tem que estar alerta, vigilante, pedindo força ao Senhor. Olha, eu sei que aquilo ali vai causar problemas, vai me levar para me afastar de Deus, então eu não vou me meter nisso, eu vou me afastar. Algumas pessoas, mas o que tem? O que tem que isso pode me afastar de Deus? Eu não vou fazer. O que tem de mais fazer tal atividade? O que tem de mais estar em companhia tal? O que tem de mais? O que tem de mais que isso vai me afastar de Deus? Vai me levar ao pecado? Não quero. Não vou fazer. Eu tenho que ter essa liberdade de dizer não e também coragem de dizer não. Nós devemos, eu me lembro, isso é uma situação até que na minha época de juventude me deixou até meio complexado com isso. Eu era membro de uma igreja, havia jovens na minha idade, e havia uma filha de crente, que era membro da igreja, e ela arranjou um namorado, que não era crente. E um dia eu vi ela conversando com uma outra moça da igreja, dizendo assim, eu fico com ele para ver até onde eu aguento a tentação. Passei assim a ouvir aquela conversa, mas eu já sei qual é a resposta. Você não vai aguentar. Por que você está
está se deixando levar. Não falei nada, eu só ouvi, passei adiante. Evidentemente ela se afastou da igreja e nunca mais voltou. Por quê? Eu vou ficar perto da tentação. Eu vi até onde eu aguento. Minha querida, eu já sei qual é a resposta, você não vai aguentar. Ninguém aguenta. Essa é a nossa tendência carnal. Não tem como você entrar numa mina de carvão vestido de branco e dizer assim, não vai acontecer nada na mina de carvão. Não precisa acontecer nada. A pergunta é, você vai voltar branco? Não, você vai voltar sujo. A mina de carvão tem um monte de pó flutuante lá, que é sujeira, e vai grudar em você. Então não tem essa história assim, eu vou lá e não vai acontecer nada. Vai sim, você vai se contaminar. Então, essa situação é que a gente fica assim, mas eu sou livre de fazer o que eu quiser, inclusive de pecar. Nós temos que nos afastar disso. Nós somos livres, o texto que eu li no início, a liberdade é para pensar nas coisas do alto. Até Jesus ser formado em nós, nós temos que ver do ponto de vista como Jesus, o que Jesus faria nisso, o que ele pensaria sobre isso. E assim a gente vai ser libertos do pecado e andar na graça, andar pela graça. A ideia da como que eu fui liberto dessa tendência de fazer o que não deve. Já disse, eu fui liberto e tenho que tomar cuidado para não fazer, continuar fazendo errado. Agora eu estou liberto. Eu não preciso mais fazer coisas erradas, eu posso fazer as certas. Eu não estou mais metido numa gangue em que eu era obrigado a fazer tudo que a gangue fazia. Não. Eu estou liberto. Como que eu fui liberto? Pela graça. Pela graça de que alguém pagou o preço. Eu me lembrei, quando estava preparando o texto, existe um filme, né, que é de uma peça de Victor Hugo, Os Miseráveis, né, uma peça muito bonita, o filme também é muito bonito, em que ele conta a história de um sujeito chamado Jean Valjean. E ele tinha cometido um crime. Ele foi sentenciado, passou um tempo na prisão e depois ele foi liberto. O crime dele não era muito grave, ele tinha roubado comida, tinha feito alguma coisa assim. E, para aquela época, ele foi considerado um criminoso. E ele era tratado como tal. E ele não conseguia emprego, assim. Então, ele é recebido numa igreja. Um padre, um líder religioso, um padre, o recebe, dá comida para ele, dá abrigo, né? E ele vê que no altar vem um castiçais de ouro, né? E ele então decide roubar os castiçais para depois vender e fazer dinheiro. Só que enquanto ele está fazendo isso, o padre chega e pega ele em flagrante roubando o castiçal. Ele agride o padre, desmaia o padre com uma pancada na cabeça e foge. Só que a polícia pega ele. Né? Havia um outro personagem da novela, né, que estava perseguindo ele, pega ele, né, vê ele com um castiçal de ouro, o sujeito andarilho com um castiçal de ouro, está na cara que ele roubou. Né? Aí levam ele de volta para a igreja, né, para que o padre denuncie ele certamente iria ser condenado à morte naquele momento. E o padre diz assim, não, ele está com castiçal porque eu dei para ele. Ele não roubou, não. Aí o cara... O policial ficou, e agora, né? Não posso fazer nada, tem que soltar ele, né? Por quê? Porque ele não fez nada do ponto de vista da justiça. Alguém fez por ele. Então, o padre diz para ele assim, agora você me pertence, eu comprei você 2 vezes, né? Porque eu não te denunciei e ainda dei o castiçal para você. E ele então, na verdade, é um paralelo nessa novela com o que Jesus fez. Né? Jesus comprou com a sua morte. E assim, agora você é meu, você me pertence. Né? Você vai fazer agora as coisas boas, porque eu estou dizendo para você fazer. Porque você agora me pertence, eu comprei você. Era para você ser executado, você não foi. E ali segue o filme, né? Ele realmente se converte, né, entre aspas, nunca mais pratica nada errado, embora o policial o persiga o tempo todo, mas aí depois vocês veem o livro, então vejam o filme, vocês vão ver o que dá, né? É um filme muito bonito, as pessoas miseráveis. E essa ideia de que
Jesus me comprou. É assim que a minha natureza foi transformada. A minha natureza pecadora, ela me levaria à perdição total. Mesmo que eu me esforçasse por fazer o certo, eu não conseguiria fazer o certo. Porque a minha natureza, por mais bem intencionado que eu seja, eu vou sempre fazer o que não presta. É o que o texto diz. Mas Jesus me comprou. Ele morreu por mim. Bom, e daí? E daí que isso traz um poder sobrenatural de transformação. É a graça, porque eu não fiz nada para merecer isso. O que eu fiz para merecer isso? Nada. Jesus fez isso por mim. Então ele fez. Só que ele fez isso uns anos atrás. Nem nascido eu era. Ele morreu por mim antes mesmo de eu saber quem ele era. A Bíblia diz: esse prova o amor de Deus para conosco. Por Jesus ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. No caso, ele nem nascido era. Mas ele já tinha morrido por mim. Para que, pela fé no seu sacrifício, haja poder sobrenatural em mim para transformar a minha vida em uma nova criatura. Essa nova criatura é chamada para pensar nas coisas do alto e fazer a lei de Deus agora de uma forma correta. Nós passamos a ser guiados pelo Espírito. A graça nos permite uma mudança na nossa natureza carnal, e essa mudança, ela, que é feita através da operação do Espírito Santo em nossas vidas, nos permite fazer a vontade de Deus. Em Gálatas, que a gente tinha lido no início, eu espero que vocês tenham mantido a Bíblia aberta, né? No capítulo 5, nos versículos 16 a 25, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se eu ando no Espírito, não vou satisfazer a tendência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Tem gente que acha que não, dá um jeito de fazer as duas coisas caminharem juntas. Eles são opostos. Eu, como tenho falado, não de brincadeira, porque isso é muito sério, o conceito de santidade é de estar separado para as coisas de Deus. E tem gente hoje que tem pregado que você pode ser santo juntinho. Como é que você pode ser separado e junto ao mesmo tempo? É ser e não ser. Não há possibilidade disso. Não, eu vou ser santo, mas eu vou conviver com os pecados. Não é viver com os pecadores, é conviver com o pecado. Nós somos desafiados a não fazer isso. Santidade é se afastar do pecado. Então não é possível você ser separado e junto ao mesmo tempo. Da mesma forma, aqui diz: o Espírito, ele luta contra a carne, e a carne luta contra o Espírito. Não dá para ficar os dois ao mesmo tempo, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo e não vai mais estar debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, inveja, discórdia, dissensão, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito dos quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós somos desafiados a andar no Espírito, ou seja, ser guiados pelo Espírito Santo. Se não vá para mim, pense assim, faça disso. Então, não é um conjunto de regras, mas algo que o Espírito Santo nos ensina. E é interessante, nessa hora, meditar uma coisa: a graça não é igual para todo mundo. Na verdade, a graça é completamente individualizada. O que o Senhor faz por mim e espera de mim é diferente do que Ele faz por você e espera de você. E o motivo é muito claro, porque a minha vida é totalmente diferente da sua.
As minhas tendências carnais não são exatamente as mesmas das suas. Os meus pecados não são exatamente as lutas que eu tenho, não são as mesmas que você tem. Então Deus te trata diferente mesmo. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 7, diz-nos o seguinte: a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Já pararam para pensar nesse texto? A graça nos foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ela é diferente para cada um de nós. O Senhor tem um tipo de graça, uma medida de graça, em função daquilo que você é, daquilo que você vive e daquilo que Deus deseja de você. Eu costumo dizer que Deus tem uma visão escatológica a nosso respeito. Escatólogos significa as últimas coisas. Deus não olha para você pelo que você é ou pelo que você foi. Ele olha para você pelo que você pode vir a ser nas mãos dele. Então Ele te dá uma medida de graça em função do dom que Ele tem para você, em função das dificuldades que você tem, das dificuldades que você vive. Ele te trata e te dá graça para aquilo que você precisa e em função daquilo que Ele espera de você, diante das coisas dos objetivos, do propósito que Ele tem para a sua vida. Pense nisso. A graça de Deus é derramada em função de você. Ele tem uma graça que não é igual para mim, é uma graça só para você, para que você vença uma dificuldade que só você tem, para que você vença um problema que só você está passando, e para atender ao propósito que Ele tem para a sua vida, que não é o mesmo para mim, que não é o mesmo para cada um de nós. Deus tem uma graça, uma liberdade para que você possa pensar nas coisas do alto e fazer aquilo que Ele deseja. Aí você diz: nossa, a minha vida é sempre a mesma coisa, eu estou vendo os outros. Olha, você não conhece o poder de Deus, você não conhece a graça de Deus, você não conhece o que Deus é capaz de fazer. Eu tenho lido bastante a Bíblia e passei por uma expressão que está em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 5, em que Jesus diz o seguinte: eis que faço nova todas as coisas. Você crê nisso? Que Jesus pode fazer nova todas as coisas na sua vida? Ele está o tempo todo fazendo diferente. É diferente para cada um de nós e é novo. Eis que faço nova todas as coisas. Se você acha que Deus não pode ser criativo, olhe para a natureza. Olhe a quantidade de animais tão diversificada, algo tão especial, de uma forma tão harmoniosa, tão criativa. Deus é capaz de fazer novo tudo para você. Eu lembro que a primeira vez que eu estive em São José dos Campos, faz tempo, foi em 1981. E eu vim aqui, não foi a primeira vez, vim como profissional em 1981. Na verdade, a primeira vez eu vim em 73, como estudante. Eu vim com o meu chefe, que era um homem ímpio. Ele já é falecido, inclusive, eu não sei qual foi o fim dele. Mas eu o levei na igreja. Foi uma situação bem engraçada. Nós estávamos em hotéis diferentes e eu marquei com ele de nós irmos à igreja. Só que eu fui numa igreja diferente, né? Eu não achei a igreja que eu estava procurando e acabei indo em outra. Ele foi e eu não fui. Foi muito curioso, né? Depois nós perguntamos: você foi? Não, eu estava em outro lugar, né? Não rola não. Aí você foi à igreja? Foi. E o que você viu? O apóstolo estava falando que Deus tem um propósito para cada um de nós. Olha, ele escutou. Deus tem um propósito para cada um de nós. Aí ele fez um deboche assim: puxa, propósito a peça. Se é para cada um. Eu falei assim: mas a nossa impressão digital também. Ele é totalmente diferente para cada um de nós. Não tem uma zebra com a mesma lista da outra. Deus é criativo. Ele pode ter um propósito só para você. E ele ficou assim, porque ele quis dizer que era um propósito demais, que Deus tem um propósito geral. Ele tem propósito geral mesmo, mas ele tem individual para você. E só Ele pode fazer isso, porque Ele é criativo. E Ele nos diz, através da sua palavra: eis que faço nova todas as coisas. A graça de Deus, a graça que nos permite andar em liberdade, ela nos foi dada segundo a medida do dom de Cristo.
A graça é individual, ela é para você. Não a rejeite. Não transforme a graça que foi dada para você em libertinagem. Liberdade não é libertinagem. Eu vou fazer o que eu quiser. Não. Jesus morreu. A graça é de graça. A graça teve um preço. Custou o sangue de Jesus. Ela é de graça para você, mas não foi para a justiça de Deus. Aquele episódio lá do Jean Valjean foi de graça para ele. No padre, ele puxou um galo na cabeça, na pancada que ele deu na cabeça dele para se livrar. E o padre o perdoou. Aquele perdão conquistou o coração de Jean Valjean. O perdão de Jesus conquistou o nosso coração e transforma o nosso coração. Não é algo meramente emocional. Não é algo meramente como você pode dizer assim, que é só da sua mente, não é algo somente racional, não é algo emocional, é algo espiritual que troca a nossa natureza. Você tem uma natureza renovada, então nós somos livres pela graça, uma graça individual. Não a desperdice, não a jogue fora. Eu gostaria de terminar com um texto que eu acho que todo crente tem que saber de cor. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que se fizeram novas. O Senhor tem novidade para a sua vida. Através da sua graça, Ele tem uma graça especial para você. Você é livre para escolher as coisas do alto. Escolha essa graça em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Senhor, porque a tua palavra sempre fala ao nosso coração. Ela nos transforma, ela nos traz mais perto de ti. Nós queremos nessa manhã dizer sim, queremos receber da tua graça. Uma graça que se renova dia após dia, uma graça que é completamente individual para a minha vida. Ela custou o sangue de Jesus, custou a vida do Senhor Jesus, mas é em nome dele que nós queremos caminhar nessa graça, caminhar em liberdade para a glória do teu nome.